Mas fica com Ô, Deus, Xanda, bom trabalho, muito eu agradeço obrigada. muito pelo convite, viu? Você é sempre muito querida, uma irmã que tenho muito carinho e Xanda me levou a Jequié em 2017 a 18, na Semana Espírita, e a partir de então eu tenho constantemente participado, não somente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas de outras instituições também em Jequié e em outras cidades. Na pandemia isso se expandiu, né? E sem sair daqui eu conheci algumas cidades pelo mundo virtual aí, fazendo as palestras, as reflexões, cidades que eu nem conhecia de nome na Bahia, e foi muito interessante poder contribuir nesse momento aí que nós ficamos afastados fisicamente e nos aproximamos graças à tecnologia. Hoje é um dia especial, Xanda sabe, um dia de reflexões para nós. Um grande amigo meu de Xanda está de partida, desencarnando. Eu digo desencarnando porque ninguém se liberta do corpo de uma hora para outra, é um processo, né? Logo mais temos uma atividade ainda hoje, depois vamos lá participar do funeral do nosso grande amigo, uma inspiração para nós no que se refere a diversos valores, principalmente na fraternidade. Ele que durante tantas décadas fez o acolhimento fraterno pelo diálogo do Centro Espírita Cuiabá, instituição onde eu e Xanda nos conhecemos, e eu sou trabalhador lá até hoje, nosso amigo José Geraldo. Então hoje, controlando as emoções aqui, fazemos essa reflexão a convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em homenagem particularmente, peço licença, ao meu grande amigo José Geraldo Melhorança. José Geraldo Melhorança é irmão, tem irmãos, família espírita, pai, mãe, irmãos todos, e uma das irmãs dele também, uma pessoa muito próxima a mim, convivemos juntos durante muitos anos, e inclusive numa das palestras a que eu fui convidado a fazer durante a pandemia no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Jequié, eu estava em dúvida sobre abordar um assunto e comentei com ela. Depois de algum tempo ela me ligou, Sirene, minha amiga Sirene, irmã do José Geraldo. Ela me ligou dizendo que um espírito amigo ligado a nós tinha se aproximado e trouxe uma reflexão, um caso verídico, acontecido também durante a pandemia, e nós contamos na palestra da ocasião. E ela, curiosamente, também veio a desencarnar na pandemia. Covid-19, levando aí as pessoas a cumprirem suas missões aqui na Terra. E José Geraldo, meu amigo que partiu, que está de despedida de nós hoje, também cumpriu com brilhantismo o seu trabalho como cristão, como espírita, acolhendo as pessoas que chegavam ao centro espírita e queriam dialogar. E como é importante esse trabalho de receber as pessoas. Como é importante esse trabalho de ouvir as pessoas, que muitas vezes chegam desesperadas. Todos nós que somos cristãos, estando participando de uma reunião espírita, uma reunião de qualquer outra que seja a religiosidade, cristã ou não, como é importante receber quem chega? Porque a pessoa chega com dúvidas. E mesmo nós, muitas vezes, quando estamos fazendo as abordagens pela palestra, pela explanação do Evangelho, como é importante também ter o cuidado de falar com quem está chegando. Porque se nós ficarmos falando em termos mais científicos, que a doutrina é científica, pode não ser tão interessante para aquela pessoa que está inicialmente vindo ao centro espírita, ainda não tem habitualidade com os termos, né? Vamos falar da matéria quintessenciada, da vida na erraticidade. Bom, para nós que estudamos um pouquinho, a gente sabe o que está se tratando. Mas é tão importante que seja sentimento, passe, palestra, mediunidade é sentimento. Como é importante. Isso, José Geraldo, a quem me refiro agora há pouco, era um grande, com certeza, um grande entendedor do assunto, porque praticava o acolhimento às pessoas que chegavam. E a casa nos pede para fazermos uma reflexão a respeito do tema segurança em Deus. Segurança em Deus é um dos capítulos do livro Seja Feliz Hoje. Olha aqui, ó. Vocês vão ler ao contrário, porque eu estou fazendo pelo celular, obviamente. Seja Feliz Hoje é um livro do espírito Joana de Ângeles, naturalmente, psicografia do nosso admirável Divaldo Pereira Franco, um amigo de muitos de nós.
E para que nós sejamos fiéis a essa reflexão que vamos fazer nesses breves minutos aqui, eu vou fazer a leitura da mensagem, Segurança em Deus, e vamos fazer as reflexões aqui. Vou fazer o possível para pensar que eu estou perto de vocês aí que estão nos acompanhando. Estou vendo a turma aqui já entrou na palestra, e depois nós vamos colocar também para outras pessoas que futuramente queiram acessar as reflexões que não puderam acompanhar conosco aqui a live ao vivo. Então vamos lá. Segurança em Deus. Diz o Espírito Joana de Ângeles. A existência terrestre é formosa concessão do Pai Celeste. A experiência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito, desse modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Joana de Ângeles inicia esse texto nos refletindo, nos trazendo a reflexão a respeito do que é a vida, a oportunidade que é a existência na carne para o espírito imortal. E prossegue. Por mais que se anele por tranquilidade, por mais que deseje tranquilidade, o mecanismo a que está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Por essa razão, não descoroçoes, não perca coragem na jornada. Quando incidentes desagradáveis que tem na vida de todos nós te surpreenderem em qualquer área do comportamento da saúde ou em outro qualquer que se te apresente. Mantente firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem depois que se passa a tempestade. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Então vejamos. Primeira coisa que fica para nós aqui muito claro nesse trecho aqui que nós acabamos de ler, e vamos fazer por trechos para que nós possamos fazer um acompanhamento respeitoso e fidedigno à mensagem de Joana de Ângeles. A existência terrestre é a formosa concessão do Pai. Às vezes as pessoas dizem, por que eu estou passando por isso? Eu não pedi para nascer. Tem até uma música, eu não pedi para nascer. Eu não nasci para perder. Não é assim a letra? Nós não pedimos para nascer. Muitas vezes nós imploramos para nascer. Estar passando pela experiência da encarnação é uma bênção que muitas vezes nós não nos damos conta. Porque muitos de nós nos esquecemos e pensamos que a vida é a oportunidade de gozar prazeres materiais infinitamente. A vida também é a oportunidade de gozar prazeres materiais. Isso faz parte também, mas é muito além disso. Se nós ficarmos cuidando da vida, pensando no café da manhã, o que eu vou jantar, o que eu vou almoçar, no almoço já aflito, ansioso, o que vai ter para fazer? O que vai ser do meu fim de semana? Onde que eu vou me divertir? O que eu vou fazer da minha vida porque eu estou com dificuldades e não sei mais o que fazer? Vou ficar perdido? Vou ficar desesperado? Não raro nós nos pegamos em momentos assim, esquecidos de que nós somos de Deus. Nós somos do Pai, do Criador. Ainda hoje um amigo disse assim, olha, nós somos criaturas de Deus, mas nós somente nos tornamos filhos de Deus se aceitarmos a Jesus. Então a gente ouviu com atenção, com carinho, com respeito, mas discordamos. Porque para nós, cristãos, espíritas, somos todos filhos do Pai, herdeiros do universo, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles. Porque se nós considerarmos que são apenas filhos de Deus, pessoas que ou se batizaram, ou se vincularam a uma religiosidade, ou de alguma forma introspectiva que seja, aceitaram a Jesus e sua mensagem, somente esses seriam filhos de Deus? Parece que não.
respeitamos, mas não concordamos. Mesmo porque existem pessoas no planeta Terra que nunca ouviram o nome de Jesus, nem seus exemplos, nem seu evangelho. Então essas pessoas estariam afastadas de Deus? De forma alguma. E antes de Jesus vir, que ninguém tinha falado dele, porque ele não tinha vindo ainda. Ou melhor, esperava-se a vinda do Messias, mas não sabia-se quando seria. Aliás, pensava-se que ele viria num castelo, que seria um líder político, revolucionário, e ele veio entre as mais pobres da Galileia, que era a região das pessoas que sofriam preconceitos. Então vejamos, há regiões em que hoje ainda não se fala em Jesus, há religiões mais corriqueiras nessas terras, seja o islamismo, o judaísmo, o budismo, seja religião nenhuma, seja a pessoa ateia, são os filhos de Deus. E Deus, como é nosso Pai, como qualquer pai quer o bem do seu filho, que pai que não quer o melhor para os seus filhos? Todo pai, a não ser que seja doente, quer o melhor para os seus filhos. Deus nos permite a reencarnação. É uma concessão divina para a nossa evolução. Não é somente para diversão. Diversão faz parte, alivia, como é bom lazer, o prazer, férias. Eu cheguei agora de férias, estou renovado. Mas, como é bom também termos consciência desperta de que a vida é oportunidade de avanço. Mas esse avanço depende de voltarmos para nós mesmos. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por tal situação? Por que quando passo por tal situação, às vezes eu me boicoto, eu não me permito ser feliz, acho que eu não mereço? Tudo isso são processos da vida. E o Espírito, Joana de Ângeles, nos diz aqui o seguinte, que nesse processo todo, há alterações imprevisíveis, ocorrências perturbadoras continuarão. Vejamos. Quem de nós está isento de passar por situações imprevisíveis? Como diz o Espírito aqui, Joana de Ângeles, estamos vivendo uma vida de equilíbrio, de estabilidade, de certa paz e serenidade. De repente pode mudar. De repente pode escurecer. Vejamos que, muitas vezes, uma doença em família, uma crise financeira, pode ser que a esposa chegue para o marido e fale: eu não amo mais você como antes. Mas como vivemos juntos há 20, 30 anos? E ela pode dizer: realmente vivemos, mas a gente está mais parceiro do que marido e mulher. Vamos nos separar? Ou o marido pode falar isso para a esposa? E aquela estabilidade, e aquela tranquilidade, que muitas vezes é acomodação, é queda em rotina, é descuidado com o que deveria ser mais cuidado. Então a Joana de Ângeles, essa mãe espiritual de nós todos, ela está trazendo para nós uma reflexão de que nós estamos encaminhada. Nessa estrada haverá buracos. E essa estabilidade que nós podemos estar passando por ela agora pode e deve se alterar. E nós não somos castigados por estarmos passando por isso. Ao contrário, nós nos preparamos para passar por essas dificuldades. E nós pedimos para passar por essas dificuldades. São oportunidades para que nós consigamos vencer situações que no passado nós não vencemos a nós mesmos. E ela continua dizendo o seguinte: distúrbios variados que necessitam de atenção e cuidado. Vejamos, quando a gente está passando por dificuldade, deixa. A vida se resolve por si mesmo. Não, vou pedir. Eu sou espírita, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu estou no centro espírita, Deus vai resolver para mim. Deus vai resolver para nós porque nós somos filhos dele? Se o pai faz pelo filho, que mérito tem o filho de aprendizado? De prática das virtudes? De desenvolvimento? De se tornar uma pessoa melhor? Nenhuma. Por isso, nem o anjo de guarda faz por nós. Nos acompanha, nos inspira, mas respeita o nosso direito de evolução. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é o seguinte: mesmo passando por dificuldades, o Espírito diz assim para nós: mantente firme no enfrentamento das dificuldades. E prossegue, vou ler mais um trecho, cuidando do reloginho aqui. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Quando eu li esse trecho aqui, esse texto, esse livro e essa mensagem, essa frase marcou muito para mim. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final. Essa é a certeza, portanto, meus irmãos, de que nós somos filhos de Deus, de que estamos com Ele a caminho, desde que realmente estejamos a caminho com Ele, com Jesus.
com o Evangelho, procurando nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Esse é o nosso papel. O cuidado, o autocuidado, a autovigilância, a busca pela oração de mantermos-nos firmes para suportarmos as intempéries que virão em nossas vidas. O dia de sol pode mudar da hora para a noite, de uma hora, de um momento para outro. Não estou me referindo, logicamente, ao clima, temperatura, ambiente, mas às situações pelas quais a vida vai nos trazer dificuldades, pelas quais nós pedimos para passar, para que possamos nos testar. É prova. Por isso que o mundo é de provas e expiações. São testes, são provas, são oportunidades que nós podemos bem aproveitar ou fazer como em outro momento. Entender que nós somos incapazes e nós não somos. Falar para nós mesmos, isso eu não dou conta. E nós damos conta. Então vejamos, nunca te permitas a dúvida. É a busca da fé convicta. É esse o convite. A fé clara, verdadeira e raciocinada. Não tenhamos dúvidas sobre a vitória final. O bem prevalecerá. E prossegue. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta, com os códigos da vida. Nós pensamos e refletimos muito recentemente, e nas casas espíritas do Brasil como um todo, a respeito da importância da valorização da vida, de não sermos favoráveis a um crime que é o infanticídio de crianças que não têm como se defender porque estão no ventre da mãe. O corpo ainda é formação, mas o espírito imortal está ali ligado. A reencarnação está estabelecida a partir da fecundação do espermatozoide no óvulo, a nidação, quando se fixa no útero materno, o óvulo já fecundado, e as divisões celulares, tudo mais, formando um corpinho, já tem um espírito ali, mas muito mais que o espírito, tem uma programação de décadas, muitas vezes, de séculos, para que aquela reencarnação se processe e aconteça com sucesso. Por isso nós somos favoráveis à vida, porque a ciência já comprovou que tem vida ali, e de crianças que não podem se defender contra o aborto. Da mesma forma, o suicídio, para nós, muitas vezes, fica muito óbvio que a pessoa desiste, deixa de lutar. Mas o suicídio não acontece, meus amigos, meus irmãos, apenas no ato final, quando a pessoa consegue tirar a vida do corpo físico. Existem suicídios pequenos a cada dia. Todas as vezes que nós nos maltratamos, ou permitimos que outro nos maltrate, nos desrespeite, e nós não colocamos limite nessas relações. Como é importante denunciar abusos físicos, psicológicos, violência de todas as formas, e colocar limite nas relações por amor a si mesmo, porque a gente só ama a Deus se nós nos amarmos a si mesmo, e o jovem, e o próximo como a nós mesmos. Prossigamos. A história de todo triunfador, e quando eu falo triunfador, fico pensando que na Bahia deve estar rindo de mim, né, com o meu R, mas é assim, R de Mato Grossense. A história de Byron com certeza já riu essa hora, porque ele ficou pegando no meu pé. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou assim, fala a porta. E eu falei do meu jeito. Né? A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate. Perseverança no bom combate. Perseverança em fazer o melhor que nós podemos fazer. Mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. A gente aprende repetindo, treinando, exercitando. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que o atormentam. Então vejamos, essa vitória sobre nós mesmos começa na nossa intimidade e não tem testemunhas, não tem ninguém para aplaudir. Não tem redes sociais para te expor certas coisas. Porque nós gostamos de expor a melhor foto de família, não sabe o que está passando a família de dificuldade, mas te coloca. Até porque coisas boas é boa de compartilhar. Mas na intimidade tem tanta dificuldade. As nossas lutas mais árduas são na nossa intimidade. E esse processo de não desistir, de lutar o bom combate, se principia no pensamento, no campo do pensamento, do sentimento. Por isso é importante essa vigilância constante e esse esforço da reforma íntima, que ninguém é obrigado a se tornar melhor do dia para a noite. Ninguém é obrigado a se tornar melhor numa reencarnação, mas nós somos convidados a nos tornarmos melhores a cada dia, a cada hora,
a cada situação. Prossegue. À medida que o aparente insucesso ocorre, a viagem para dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsiona-o para novas tentativas, das quais resultará o êxito. Então vejamos, o insucesso, já diz aqui Joana de Ângeles, é aparente. Tudo tem que ver texto em contexto. Em tudo há de inúmeras variáveis. Aparentemente há um grande insucesso, nossa vida deu errado. Não é assim. E mesmo quando nós cometemos coisas que nós nos arrependemos de ter cometido, consigamos vencer em nós mesmos essa dúvida, essa falha, e continuemos em frente, que numa próxima oportunidade a gente pode acertar. Falamos agora há pouco que nós não somos favoráveis ao aborto, mas nós não somos contra a mulher que cometeu o aborto e merece acolhimento. Tanto é que os espíritos benfeitores dizem-nos o tempo todo que muitas vezes, se for do mérito da pessoa e do espírito que estava ali para reencarnar, pode ser que ele volte numa futura gestação. Então jamais condenar ninguém, acolher. Jesus acolhia a prostituta, inúmeras prostitutas. Jesus acolhia a mulher adúltera, os publicanos, que eram os cobradores abusivos de impostos. Por que nós vamos condenar alguém? Quem somos nós? Que direito moral nós temos para fazer isso? Então, a mensagem é muito clara. O insucesso é aparente, mas através dessa confiança irrestrita, é hora do vencimento, da vitória sobre nós mesmos. Esse é o convite. Prossegue Joana de Ângeles. Agora falando sobre o foco, sobre a nossa atenção. Vejamos o que ela fala em 3 parágrafos. Vigia as nascentes do coração. Vigia as nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus sentimentos. E fortalece-te na fixação das metas que pretendes alcançar. Fortalece-te na fixação das metas que pretende alcançar. Nós temos metas claras nas nossas vidas. O principal é a nossa evolução. Isso é macro, a evolução de cada um de nós. Mas o que na minha reencarnação é necessário que eu trabalhe para que eu me consiga vencer sobre eu mesmo, sobre mim mesmo? O que parece que desponta na minha vida como sendo a minha maior dificuldade? Se a minha maior dificuldade é agir com mais calma, a vida me propõe a ter uma meta maior, um propósito maior, que é desenvolver o quê? Calma, e não ficar nervoso. Se na minha vida tudo me demonstra para mim o tempo todo que eu tenho posturas de muito orgulho, quando alguém me fala alguma coisa, eu já me ergo contra aquilo, nem escuto direito, já tenho uma resposta pronta. O que a vida está me mostrando? Que eu preciso trabalhar o quê? Como vencer esse orgulho em mim mesmo? Trabalhando, exercitando a humildade em diversas situações. E a vida vai nos trazendo situações para que possamos trabalhar essa humildade. Então, nós temos focos muito claros. Evolução, trabalhar virtudes para mitigar, para diminuir, para nos desfazermos dos vícios que adquirimos nesta e em outras reencarnações. Esse é o nosso foco. É importante manter esse foco. A minha vida faz sentido. Eu estou aqui porque eu mereço ser feliz. Ainda bem que eu tenho a bênção do Evangelho na minha frente, na minha vida, na minha base, que me ajuda a pensar, refletir e agir de forma melhor. O foco. Vejamos. Joana de Ângeles diz: não te importem os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Não importa a opinião alheia, não importa o que as redes sociais vão falar, não importa que as pessoas que estão indignadas de me ver exercitando humildade, achando que eu tenho que ser aquela pessoa orgulhosa do ontem. Não importa a opinião de quem não me quer bem, porque ainda não me compreende como um cristão, como um espírita. Não importa. Persiste, diz Joana de Ângeles, na ideia do bem que vieste vivenciar e esparzir, tornando a tua existência uma jornada prazerosa, mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens carregadas de aflição. Sabes que há nelas o astro-rei Sabes que, além delas, o astro-rei permanece inalterável. Então vejamos. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e esparzir. O bem, nós vivemos vivenciar o bem em nós, mas também esparzir o bem. O que é isso? É divulgar o bem. Allan Kardec
diz que uma das melhores formas de fazer a caridade é divulgando o Evangelho, o Espiritismo, que faz bem para nós, e quanto bem pode fazer por tantas pessoas. Caridade não é somente dar coisas, mas é dar algo, um alimento espiritual para que as pessoas possam se nutrir com essa mensagem que nos abastece, que aquece nosso coração, que faz com que nós tenhamos em mente o nosso foco, que é a vida espiritual. Isso é muito importante. Então, me chama a atenção também que, assim, nós estamos preparados para isso, para divulgar. Divulgar não somente pela palestra, pela fala, pela orientação, pelo estudo, mas pela vivência. A divulgação silenciosa, muitas vezes, que as pessoas percebendo que nos observam, que nos acompanham, que sentem o nosso esforço e também se sentem tocadas, convidadas a procurar um processo de melhoria íntima também. Outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, ó. Mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens carregadas de aflição. Tem tudo a ver. Já falei, já falo sempre, me gosto muito de uma canção que se chama Tá Escrito. Diz assim que quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora em Deus. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar. Parece que leu Joana de Ângeles. É muito interessante. Ele diz, guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Todos nós nascemos para vencer. É o nosso foco, vencer a nós mesmos. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Igualzinho ela. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Mas a chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar e o Pai quer que todos nós brilhemos. E ele diz assim, Xande de Pilares, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia a sua hora vai chegar. Parece que ele leu Joana de Ângeles para escrever essa música. Talvez seja uma música inspirada, psicografada. Mas Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte, estás convidado, veja como não é uma obrigação, fazer o bem em nós mesmos e espalhar esse bem é um convite de Deus para nós. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas do planeta que habitas. Iludidas essas criaturas correm em desespero em busca de gozo do consumismo que o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade de imortais que são. Acende no íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento espiritual, existencial. Então vejamos, nós temos essa capacidade de despertar nas pessoas essa luz do discernimento, que nós podemos libertar as pessoas, se elas quiserem ser libertadas, mas vivendo, fazendo, falando, pensando o bem. São compromissos nossos. Imaginemos aqui nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos tutelados, nossos alunos, nossos companheiros, pessoas que nos admiram, que nos acompanham. Nós temos responsabilidade para com tudo. Um olhar não é por acaso, um aperto de mão não é por acaso. Nós temos capacidade. Há um investimento divino em nós. Por que não? Por que não acreditarmos em nós mesmos? Diz Joana de Ângeles, certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas, que se apresentam como provas e sofrimentos. Não as valorize demasiadamente, detendo-te nelas, sem a coragem para seguir adiante. Mesmo com dificuldades orgânicas, sigamos em frente fazendo o que for possível, o que for melhor. E agora ela passa a falar de Jesus, e nós já estamos passando para o nosso encerramento. O modelo irretocável a seguir é Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob um guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e pelos oprimidos. Então vejamos, meus irmãos. Jesus nasceu na Galileia, ele podia ter nascido no maior palácio do universo, é um ser maior que já teve pela terra, mas ele é o modelo irretocável, ou seja, que já é perfeito. É o nosso modelo. Acolheu a todos. E Joana de Ângeles diz assim na sequência, busca imitá-lo. Minha amiga Silvia, que hoje se despede de seu marido José Geraldo, ela me falou um dia, Nestor, como professora posso te falar,
primeiro passo para que nós podemos nos modelar em Jesus é imitar. Eu tinha a impressão de que imitação seria uma coisa piegas. Como é que eu vou imitar Jesus? Ele já é Jesus, eu tenho que ser do meu jeito, seguindo Jesus. E ela falou assim, mas você tem que ter um modelo para você se olhar ele, sentir você, se espelhar nele e mais, imitar. É claro que ele vai fazer do jeito dele, você vai fazer do seu jeito. Mas no processo pedagógico de ensinar, nós, professores, aprendemos que a imitação é o primeiro processo. Então é muito interessante que Joana de Ângeles fala isso aqui, busca imitá-lo. Claro que nós não vamos fazer como Jesus na excelsitude. Jesus curava com o olhar. Claro que não vamos fazer como Jesus, mas estamos sim tendo ele como meta, como guia, como modelo, como referência. Estamos sim a caminho de, com Jesus, seguirmos para Deus. Estarmos em segurança com Deus. Então, assim, é muito interessante que às vezes a gente pensa que a gente não é capaz de fazer as coisas fluírem. Às vezes a gente pensa que não é capaz de sermos felizes nas nossas vidas, nas nossas famílias, no conjunto social em que estejamos inseridos, colocando-nos como incapazes ou como pessoas que não temos merecimento. Sem perceber, muitas vezes a gente chega na porta de uma oportunidade para entrar e realizar e a gente chega na última hora e se boicota. Temos muito de baixa autoestima, de achar que nós não merecemos. É preciso cuidar muito disso. Como? Analisando-nos, cuidando-nos, autoconhecendo-nos, se for necessário, buscando um apoio psicológico. Por que não? Porque vai num psicólogo quem quer se conhecer mais. Assim como nós vamos no dentista quando temos dor de dente, assim que nós vamos no mercado para comprar arroz, se nós precisamos de um apoio psicológico, por que não? Se há dificuldades familiares, por que não buscar uma terapia de casal? É importante parar de nos boicotarmos e acreditar que é possível, sim, está ao nosso alcance, uma vida com Jesus. E ainda que nós estejamos passando por momentos de muita dor, ainda que situações que nós pensávamos que jamais poderiam acontecer conosco, estão acontecendo, ainda que a pessoa que conviva conosco não tenha noção do que nós estejamos passando e sofrendo nesse momento, nós não estamos passando por nada por acaso. Não existem injustiçados na vida. Porque nós somos filhos do Pai, do Deus, que nos dá aquilo que nós temos condições de aprender com aquelas lições. E mesmo que nesse momento pareça que não tem resultado, que não tem solução, que não tem como resolver, calma, paciência cristã, silêncio ativo, não silêncio resmungando por dentro, revoltado. Sabendo e sentindo que nós temos Deus, nosso Pai, conosco. Nunca deixemos o nosso coração agasalhar dúvida em relação à vitória do bem em nossas vidas. E estejamos cientes e sentindo que com Jesus é possível sermos mais felizes. Ainda que a treva negreje e o mar esteja revolto, como nos diz o Espírito Emmanuel, estejamos sempre cientes de que Jesus, nesta barca da vida, é quem está no leme. Sigamos com Jesus. Neste momento que nós estamos encerrando essa parte reflexiva da reunião, e os aplicadores de passe já se encontram a postos para doar as energias magnéticas, energias dos amigos espirituais, mescladas às energias dos trabalhadores também aqui da Terra. Nós vamos orar, agradecendo, nos colocando em posição de receptividade àquelas energias que nós precisamos e que nos são doadas na oração pelos benfeitores espirituais. Vamos orar? Amigo Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, nós agradecemos por este momento de reflexão contigo, por essa mensagem sublime do espírito maternal, que é Joana de Ângeles, nos fazendo refletir um pouco mais sobre a segurança em Deus, nosso Pai. Agradecemos, Senhor, pela bênção que é o Evangelho em nossas vidas. Mesmo que muitas vezes
sejamos incompreendidos. Agradecemos, Senhor, porque estamos fazendo o que está ao nosso alcance. E se não estivermos fazendo, Senhor, pedimos a sua ajuda para que consigamos fazer mais, multiplicando os talentos que Deus tem nos concedido. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a utilizar a inteligência emocional, a inteligência nas relações, todas as inteligências e o coração, juntos, a fim de que possamos estar contigo, Jesus. Que as energias que os benfeitores nos dão nesse momento, nossos anjos de guarda, os benfeitores que nos inspiram e nos acompanham, que essas energias nós possamos bem aplicá-las na nossa vida feliz. É possível ser feliz hoje contigo, nós já sentimos isso, Jesus. Mas diante de tantas provas e dores, não nos deixe entregue, Senhor, às dúvidas. Continue conosco, nos inspirando, nos acolhendo, nos abençoando. Muito obrigado, que assim seja. Nós agradecemos aqui, então, particularmente agradeço a direção do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié, na Bahia, que nos permite essa conexão Mato Grosso-Bahia, e refletir sobre questões que são tão importantes para cada um de nós. E que nós possamos seguir com Jesus, que tenhamos hoje uma noite de anjos, que façamos o Evangelho no lar, sigamos confiantes. Muita paz a todos.